Certo. Você estava me contando lá, né, que esse livro teve que ele não foi fácil de ser parido, né? Que ele começou com a gênese dele foi um outro escrito que você precisou de descartar e que você levou 2 anos para escrever. Conta pro pessoal como é que foi mais ou menos o processo de escrita desse livro. Bom, eu não me recordo agora quando que eu comecei, mas eu estava na faculdade, né? Era um pouquinho difícil escrever por causa da rotina de estudos também. E eu comecei a dar forma nessa ideia e passar um tempo escrevendo todos os dias nela. Mas aí escrevi ali 100, 150 páginas, reli o que eu escrevi. A primeira parte do livro, esse livro tem 4 partes, né? A primeira parte estava pronta. E então eu pensei assim, vou revisar, né? Essa parte para ver se está boa. Reli tudo e falei, não, tá faltando alguma coisa, a história tá um pouco sem nexo e resolvi reiniciar a escrita toda. Aproveitei boa parte das coisas que eu tinha escrito, mas eu reformulei a história, botando outras camadas, né? Esse livro, por exemplo, a história dele se passava nos tempos atuais. Mas aí eu pensei assim, por que não eu tentar botar isso um pouquinho mais para frente? E escrever uma história um pouco mais, de certa forma, futurista. Então eu reiniciei a escrita, replanejei a história do livro todo para eu voltar, né, e ter esse resultado. João Paulo, e você falou que você escreve todos os dias. Você lançou agora... Tem quanto tempo que você lançou o livro? Tem mais ou menos umas 2 semanas, acredito eu, que ele chegou para mim, né? Então, a editora ainda vai lançar ele no processo oficial dela, né? No dia 18, lá no Instagram. E nos sites também. Então, eu queria que eu ia te perguntar outra coisa, mas eu acho que é importante você dar... eu sei que o livro, você falou que ele tem muitas camadas, ele é um livro bem extenso, mas eu queria que você desse uma pincelada para o pessoal, mais ou menos qual é o fio narrativo, qual é a história dele. Bom, a história do livro ela começa com o personagem do John, né, quando ele é criança. Ele teve uma espécie de acidente, digamos assim, que não foi exatamente um acidente, mas que ele toma essa forma no início do livro. E ele perdeu os pais nesse acidente e teve uma ferida no lobo temporal, né, que fez ele esquecer da vida dele anterior a esse acidente e do próprio acidente em si. Só que uma dupla de detetives chega quando ele está no hospital ainda, depois de fazer uma cirurgia, e chega para ele para fazer perguntas. Um desses detetives, ele deixa escapar que ele não acredita que tenha sido um acidente, né, que acredita que tenha sido um crime. Mas, de alguma forma, isso ficou, digamos assim, deixaram isso passar. E o John cresce e ele vive numa cidade que é muito complicada, que tem muita criminalidade. Ele acaba se envolvendo com 2 amigos muito próximos dele, que levam ele para a criminalidade, né? Nisso que isso acontece, as coisas começam a desandar, porque as coisas do passado acabam vindo à tona de alguma forma. E, enfim, eu não vou dar spoilers, né? Mas a questão do livro é que os segredos, né, o que estava escondido dessa história de John seja o principal motivo de ele estar se envolvendo com a criminalidade e fazendo esse passado vir à tona com muita luta, né, por parte dele, desses amigos e também dos outros personagens que acabam fazendo parte dessa história. Além do John, que é o personagem principal, a gente tem também a Trícia, que é uma adolescente também. Ela tem o sonho de se tornar jornalista e ela recebe a proposta de um professor que diz para ela assim: olha, eu posso escrever uma carta de recomendação para você, para a faculdade tal, se você escrever uma notícia muito bem estruturada. Então você escolhe o tema, você escreve essa notícia e, bom,
E isso acontece que ela decide escrever justamente sobre a criminalidade da cidade e como ela afeta os estudantes da escola. E ela acaba tendo contato, né, com o John por causa disso. E se envolvendo na trama desses segredos, né, que ele acaba descobrindo. Também tem o personagem do Carl, que é um detetive. Ele descobre que a família dele no passado também estava envolvida com essa história do John. E tem o personagem do Vittorio, que seria o vilão por si só, né? Ele é um vilão cruel, ele é um vilão assim, que ele quer ser o dono daquela máfia ali que toma conta da cidade, daquela região específica. E ele vê nessa história de John, também na notícia da Trícia, que é uma ameaça para os negócios dele. Então, tem muitos conflitos entre essas partes. Então, pelo que eu escutei você falar, eu já tô doido para ler o livro, né? Daria até uma boa série, hein, João? Tomara que alguém queira comprar para filmar, hein? João, uma das perguntas que eu ia te fazer, que eu tinha me programado para fazer, era perguntar o que veio primeiro, a psicologia ou a literatura. Você já me respondeu aí que foi a literatura. Mas pela trama que você falou aí agora, especialmente a história do John, da perda da memória, me parece que ele vai passar aí por um conflito, por uma descoberta, coisas do passado vêm à tona. Então me parece que o psicólogo está atuando aí também no âmbito da literatura. Como é que é isso para você? Olha, é uma coisa interessante, porque assim, como psicólogo eu estou acostumado a ver muito sofrimento, né? Pessoas com depressão, com ansiedade, passando por muitos conflitos. E eu acho que isso facilita um pouco para eu poder imprimir nesses personagens assim, o sentimento adequado, o sentimento ideal que eles estão tendo naquele momento de conflito. Então é bastante útil e bastante poderoso também, né? Mostrar um pouco esse lado da psicologia dentro da literatura. Afinal de contas, os personagens são seres humanos, né? E eles têm uma psicologia, né? E a gente estava conversando ali fora, né? Até com a sua esposa estava com a gente ali, está aqui acompanhando a entrevista. Ela falou que uma das coisas que marcou muito na leitura do livro é justamente esse turbilhão de emoções, né, entre os personagens, né? E ela falou uma coisa muito interessante: a gente se compadece do protagonista e ao mesmo tempo fica com ódio do vilão. Então isso me parece que é bem interessante e que você trabalhou bem o aspecto psicológico dos personagens. Então o livro não é só aventura, né? A literatura é sempre assim, né? A gente entra porque a gente quer saber da história, e é a história que move a gente, né? Mas enquanto a gente acompanha a história, o escritor ele consegue essa mágica de fazer com que a gente seja transformado ao longo da leitura. Afinal de contas, a gente passa ali, né, uma narrativa é uma vida, né? Então é bastante interessante isso. João, você falou que ambientou seu livro no futuro, né? Você precisou fazer alguma pesquisa, alguma coisa assim, ou você usou somente a imaginação? A maior parte, assim, foi a imaginação, mas eu tentei criar um ambiente realista, né, para essa história acontecer. Não peguei como base nenhuma cidade, assim, real. Eu criei uma cidade fictícia, mas que se situa num lugar real no futuro, e para fazer essa história tomar forma. Mas ela acontece no nosso mundo, né? No nosso mundo daqui a 60 anos. Mas, assim, acho que é isso.